Emagrecer está sendo sofrido por aí? Então para tudo, porque tem alguma coisa errada acontecendo com você. Porque para emagrecer não tem que sofrer, muito pelo contrário. Seja muito bem-vindo aqui ao Nutrir Descomplicando, e aqui nos nossos encontros semanais eu ensino você e explico para você todos os detalhes, tudo que você precisa saber para conseguir emagrecer mais de 10 quilos, se mantendo no comando do peso e da comida. E para quem não me conhece, eu sou a Gladys, sou nutricionista e hoje o nosso tema é sofrer para emagrecer. Quantas vezes você já não se viu nessa situação, tentando emagrecer, sofrendo e não conseguindo? E o que eu quero dizer com sofrer para emagrecer? O que isso significa? É quando você se esforça muito, mas muito mesmo, para pouco ou nenhum resultado. E o que geralmente acontece que faz você se esforçar muito e ter pouco resultado? É quando você para de comer o que você gosta porque acha que isso engorda. É quando você deixa de aproveitar uma comida de festa, uma comida de final de semana que alguém preparou, alguém que você foi visitar ou alguém que você recebeu em casa. É quando você faz uma comida para você diferente daquela que a sua família toda vai comer. É quando você passa fome, quando você faz jejum, e tem mulher que desmaia de fraqueza fazendo isso. É quando você se proíbe de comer tudo, quando você corta coisas importantes para você da sua alimentação. É quando você faz aquelas dietas ou aqueles protocolos absurdos de tomar só líquido, de tomar só sopa, de tomar só suco. Então, as dietas malucas, elas entram nessa história também de esforço muito grande para resultado muito pequeno. O que faz você sofrer também para emagrecer é quando você quer aquele resultado super rápido para amanhã, não é nem para amanhã, é para ontem. Sofrer para emagrecer é gastar um monte de dinheiro em suplementos caros, em protocolos detox, em alimentos muito caros que não fazem parte do nosso dia a dia, que a gente não vai manter para sempre, e aí a gente gasta muito, e isso faz a gente sofrer porque a gente não vai ter condições de manter aquilo ali, ou se matar na academia para não ter resultado nenhum. E a verdade, mulher, é que você não precisa de nada disso, nada disso para emagrecer, absolutamente nada. E eu tô cansada de tentar. Tem 3 anos que eu tento emagrecer e não consigo. Então acompanhe aqui até o final que você vai entender um pouco mais do que pode estar acontecendo, tá? Isso é muito comum, sabe? Se você quiser pôr seu nome aqui, eu gosto de falar, posso te chamar pelo nome, também vai ficar legal. Isso é muito comum de acontecer. Mulheres passarem anos tentando emagrecer, às vezes sofrendo, fazendo isso tudo que eu fui citando e não tendo resultado nenhum. E por que eu digo que vocês não precisam de absolutamente nada disso? Não precisa de dieta restritiva, não precisa se matar na academia, não precisa gastar um monte de dinheiro com suplemento e alimento caro. Regiane, isso aí, acompanha até o final que você vai entender o porquê que isso está acontecendo, tá? Só que ao mesmo tempo que não precisa nada disso, eu entendo, tá? Eu entendo o porquê que muitas mulheres fazem essas coisas para tentar emagrecer. Por quê? Porque chega um momento da nossa vida onde a gente se olha no espelho, onde a gente se olha nas fotos, as roupas não estão servindo mais, e aí a gente quer uma solução imediata. E aí a gente corre para essas coisas loucas. A gente vai lá fazer uma dieta restritiva, a gente vai lá fazer um jejum, a gente se mata na academia, a gente toma shake, toma chá, compra remédio, a gente faz comida diferente da que a família vai comer, a gente deixa de ir nos lugares para não correr o risco de acabar comendo, né? E faz sentido a gente querer uma solução logo, quando a gente tá numa situação que a gente não se reconhece mais, que a gente se olha e não se enxerga daquele jeito, e não se gosta. Só que a questão é que esse resultado rápido, esse desejo de resultado rápido que a gente quer, que a gente busca, não vai acontecer. E isso também gera sofrimento, porque daí a gente começa uma coisa e se esforça e vai e faz e acontece e deixa de comer tudo que a gente gosta e deixa de participar das coisas. Passou uma semana, vai se pesar, meio quilo a menos. Aí a gente começa a pensar, putz, não vale a pena.
esforçando tanto para ter tão pouco resultado, fato, a gente vai desistir. Então, isso tudo faz a gente sofrer, faz você sofrer, porque é um esforço desgraçado, é um esforço danado que muitas vezes não dá resultado. Ou dá um pouquinho de resultado, mas você acaba logo engordando. Você recupera todo esse peso porque você não aguenta continuar fazendo aquilo ali que você começou. Porque vamos ser sinceras, gente. Me falem, quantas vezes você tentou uma dieta maluca, restritiva, só líquido, só sopa, não janta, não toma café, faz jejum? Quantas vezes você já não tentou tomar um remédio para ver se acelera o emagrecimento? E hoje em dia, muitas mulheres já me falam que o remédio não faz a menor diferença mais. Quantas vezes talvez você já não tenha feito uma massagem, um procedimento estético ou várias dessas coisas? Deixou de comer coisas que você gosta, se privou, deixou de participar de momentos importantes para você, um encontro com amigos, com a família. Quantas vezes isso já não aconteceu no seu dia a dia? Quantas vezes você não tomou um chá esperando que no dia seguinte a barriga tivesse menor? E nada disso acontece. Foi botar a calça, tá lá, continua apertada. Tem uma coisa, gente, que eu gosto de alertar, tá? Essas promessas de emagrecimento muito rápido, de muitos quilos em uma semana, muitos quilos em 15 dias. Geralmente essas coisas, elas são protocolos que vão fazer você gastar muito dinheiro, gastar muita energia, se estressar, se esforçar. Vai ter aquele resultado ali? Provavelmente vai. Mas e depois? Essa é a questão. Depois como é que fica? A Regiane falou que já tomou até sibutramina. E fez efeito, Regiane? Tem um conteúdo meu aqui no YouTube, tem no Instagram também. Mas aqui no YouTube é mais fácil de encontrar, onde eu falo sobre o porquê que os remédios não funcionam mais. Não sei se você já segue o meu YouTube, mas vale a pena você ir lá e procurar esse conteúdo, porque você vai entender o porquê é que a sibutramina e qualquer outro medicamento não funciona mais para o emagrecimento. Vou te deixar essa dica. Então, quando a gente faz essas coisas de muitos quilos em poucos dias e vai lá e investe aquele dinheirão e compra suplemento, compra um monte de coisa, uns café, super café disso, super massa não sei daquilo, super semente não sei das quantas, não é que alimentos assim diferentes eles não sejam nutricionalmente bons também. Mas a questão é, depois de fazer esses protocolos, depois de fazer essas dietas e depois de tomar esses remédios, como é que fica? O que você faz com os anos de descontrole com a comida que você vive? O que você faz com as suas vontades de comer na TPM, num dia de estresse, quando a ansiedade bate, quando você está cansada, quando você está estressada? Essa é a questão. Essa é a questão. Porque essas formas sofridas de emagrecer, elas não consideram nada disso. Só que é isso que faz a gente comer. E é isso que faz a gente engordar. Então você sofre para emagrecer, para ter resultados, fica lutando contra tudo isso, contra as vontades, contra a sua história em relação à comida, contra a tua fome social, a tua fome emocional. Fica tentando resolver isso tudo só na força de vontade ou na força do ódio, às vezes, né? Ah, não, agora vai. Eu tô com raiva de mim mesma, eu preciso dar um jeito. E não vai resolver. Só que isso, gente, que eu tô falando aqui pra vocês, muitos profissionais não entendem. Não entendem. Você vai lá, você recebe uma dieta, aí você tem que ir pra casa com aquela dieta, com aquele protocolo pra seguir. E isso, gente, é uma coisa muito racional. É algo muito racional. A ideia é o quê? Tá aqui a solução escrita no papel. Pega, vai pra casa, segue e vai resolver. Até pode resolver para uma pessoa que está nesse momento de conseguir seguir aquilo ali e ignorar completamente o cansaço, a ansiedade, o estresse, as comidas boas, a padaria que tem lá perto da casa, que tem aquela coisa maravilhosa que a gente gosta de comer, a comida da mãe, da tia, da vizinha, os lanches do trabalho. Bom, aí funciona. Só que nem toda mulher está pronta para isso. E mais,
A maioria das mulheres não tá. Até porque a vida é muito maior do que isso. A vida é muito maior do que ter um papelzinho ali com o que pode comer e o que não pode comer para seguir. Muito maior. Então, se você que está me ouvindo agora não consegue fazer isso que eu tô falando, das dietas, e nem deve, não precisa absolutamente de dieta nenhuma, mas eu quero que você entenda por que você tá sofrendo tanto para emagrecer sem conseguir. Porque se você tá sofrendo para emagrecer e não tá conseguindo, é porque você tá numa fase diferente do emagrecimento. Porque olha só, antes, muito antes de você pensar em modificar qualquer coisa da sua alimentação, daquilo que você come, você precisa ativar uma região do seu cérebro que é responsável pelo emagrecimento, pelo controle dos impulsos. O que é o controle de impulso? Quando a gente vê a comida e precisa comer, quando a gente come até a barriga doer, quando a gente come mesmo sem ter fome, a nossa capacidade de controlar os impulsos, ela está desativada. E aí a gente come sem controle, a gente come demais, a gente come o tempo todo, a gente belisca, a gente sai da mesa e já quer continuar comendo. Então a gente precisa ativar essa região antes de pensar em comida, antes de pensar em alimentação. Porque nessa mesma região que comanda o emagrecimento, além dela comandar o controle de impulsos, ela também consegue comandar a capacidade de fazer uma escolha direcionada para o emagrecimento. Ou a capacidade de resolver situações problema, e no emagrecimento situações problema acontecem o tempo inteiro. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação problema. Chega em casa, final do dia, exausta, ou não chega em casa, já estava em casa, porque estar em casa também desgasta, também cansa. Mas chega aquele final de tarde, começa a vir aquela fome que a gente não sabe de onde surge, a gente não sabe para onde veio nem para onde vai, mas é uma fome descabida, uma coisa que a gente não entende. A gente começa a abrir armário e pega uma bolacha, e pega um pão, e pega outra coisa, e outra, e outra. Quando vê, tá fazendo um ovo, quando vê, tá fazendo uma tapioca, quando vê, tá esquentando uma comida. E a gente come demais. Isso é uma situação problema. Por quê? Porque nesse momento a gente se descontrola. Então a gente precisa saber como comandar isso, como estar no comando disso, para não descontar na comida. Então não adianta a gente simplesmente querer enfiar na cabeça: agora eu não vou mais comer isso, agora eu não vou mais comer aquilo, agora eu vou fazer jejum, agora eu vou tomar shake, agora eu vou tomar detox. Se a gente tem essa região que controla os impulsos, que direciona a nossa capacidade de escolher para o emagrecimento, que faz a gente ter a capacidade de resolver problemas que envolvam comida. Outro exemplo, se isso tudo está desativado, não adianta, tá? Se você tá numa dessas dietas, num desses protocolos, né, de emagrecimento e tal, e você tem uma festa para ir e você vai, o que você faz? Duas coisas: ou você não come, porque você vai se privar e isso vai te gerar sofrimento, ou você come demais e isso também vai te gerar sofrimento, porque você não queria comer demais, mas você não conseguiu controlar o impulso de comer demais. Então você vai continuar sofrendo, você vai continuar batendo a cabeça e não conseguir. Então é só depois de fazer isso, de alinhar essa região do cérebro que comanda todas essas funções, que fazem você ter condições de comer menos, sem passar vontade, sem sofrer, de escolher um alimento mais saudável e mais nutritivo, de ter vontade de se organizar, de ter vontade de sair para fazer um exercício, de tomar água. É só depois de ativar essa região que você consegue pensar em comer diferente, pensar nos alimentos. Porque tem uma coisa que a maioria das mulheres não sabe, tá? Que é que o emagrecimento, ele vai acontecer em fases. Você sabia disso? Que emagrecimento acontece em fases? E o mais interessante, tá? A primeira fase do emagrecimento, ela tem relação justamente com compreender o nosso próprio processo de emagrecimento. O que é compreender o nosso próprio processo? É saber quais são as dificuldades que sempre fizeram a gente desistir. É saber quais são as vantagens
de emagrecer e as vantagens de não emagrecer, porque existem muitas vantagens em não emagrecer, mas a gente não percebe se a nossa mente estratégica, se a região do cérebro que comanda o emagrecimento não está ativada, a gente não percebe, a gente não consegue ver isso, tá? E depois de compreender tudo isso, aprender a lidar com tudo isso, porque só entender, só saber que existem obstáculos, quais são as vantagens e desvantagens, e não saber o que fazer, também não adianta. Depois de passar por essa etapa, aí sim vem a parte da comida. Daí sim a gente consegue pensar em qual é o melhor alimento para o café da manhã, qual é o melhor alimento para o almoço, qual é a melhor quantidade, qual é o melhor horário para o carboidrato, qual é o melhor horário para a proteína, mas é depois. A primeira parte do trabalho para emagrecer, mulher, para você emagrecer 10 quilos ou mais e se manter no comando desse peso, ou seja, nunca mais recuperar, e se quiser emagrecer mais, e se manter no comando da comida, que é não se descontrolar mais, não precisar se privar das coisas mais, não precisar ficar cortando, fazendo comida diferente para você, para sua família. A primeira parte é ativar essa região. Depois vem a parte da comida. Porque emagrecimento ele é igual a plantar alguma coisa. Tem etapas. Então, se você vai plantar uma flor, por exemplo, primeiro prepara a terra, depois põe a semente, depois rega, aduba, põe no sol. E aí essa plantinha ela vai crescendo. A plantinha ela não vai te botar semente puff. Ela vai nascer. Não, emagrecimento é assim, gente. Emagrecimento é fase a fase, etapa por etapa. E se você começa na fase errada, como a maioria das mulheres faz, direto na alimentação, não consegue, não dá conta, porque a mente estratégica, na maioria das vezes, está desativada. Principalmente se você se descontrola com a comida. Principalmente se você desconta na comida o estresse, o cansaço, a ansiedade, a falta de tempo. A região do cérebro que comanda o emagrecimento nessa situação está desativada. E a primeira coisa que precisa fazer é ativar. Porque daí você vai conseguir comer melhor. Aí você vai conseguir fazer as coisas. Esse é o ponto. É você conseguir. Saber o que fazer, a grande maioria de nós sabe. A grande maioria das mulheres sabe que uma fruta é melhor que um bolo com cobertura, que um suco natural é melhor que um refrigerante, que um chocolate talvez com mais cacau é melhor que um chocolate branco. Só que nada é proibido, tudo é permitido. E quando a nossa mente estratégica está desativada, a gente acha que tudo é proibido. E no achar que tudo é proibido que a gente sofre para emagrecer. Porque daí a gente abre mão de coisas que a gente gosta de comer. Qual é o problema de comer um chocolate branco? Nenhum. Porque um pedacinho de chocolate branco não vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Nunca. Agora, o descontrole com o chocolate, seja ele qual for, branco ou 100% cacau, isso vai atrapalhar o seu emagrecimento. Não é a comida em si, é o nosso descontrole. O fato da gente descontar na comida, isso sim é o que atrapalha, não é o tipo de alimento. Ai, Gladys, mas o chocolate, agora usando o exemplo de chocolate, com mais cacau é melhor nutricional, tem mais qualidade nutricional? Sim, tem. Mas isso é depois. Isso é lá na frente. Se preocupar com qualidade nutricional, com nutrientes, é lá na frente do emagrecimento. Não é a primeira coisa que você tem que fazer. Vou dar um exemplo muito clássico. O tal do iogurte natural e do iogurte de sabor. A maioria das mulheres que quer emagrecer, do nada, vai tentar tomar o iogurte natural. E não gosta, acha ruim, não tem gosto, não dá prazer comer aquilo ali. Aí o que faz? Não come. Ou come, passando raiva, passando ódio, não querendo comer aquilo, e depois desconta num doce, porque sentiu falta do docinho no iogurte. Então isso é sofrer. Não tem esse pulo de um iogurte normal para um iogurte natural, ele precisa acontecer naturalmente, por desejo de fazer isso.
Não porque a regra diz que tem que ser o natural para emagrecer. E se você faz isso de uma hora para outra, você não vai manter, porque aquilo ali vai ser ruim. Então não tem que se preocupar com isso no começo. Tem que se preocupar em, primeiro, saber consumir um lanche da tarde, por exemplo, ou em qualquer momento, um iogurte saborizado, sem se descontrolar. Essa é conseguir escolher uma forma de agir em relação à comida que seja saudável. Porque mesmo que você vá comer frutas, se você come 4 ou 5 frutas, esse padrão não é saudável. O padrão de precisar comer muito que não é legal. Isso é descontrole. E se a gente se descontrola na fruta, a gente se descontrola na pizza também. A gente se descontrola em tudo, porque isso é nosso, isso é da gente. Então por isso que a gente sofre e não tem resultado. Porque a gente tenta começar numa fase errada. E aí tem outra coisa, tá? Uma coisa muito importante que faz muitas mulheres sofrerem tentando emagrecer. Acreditar que emagrecer é fácil, que é só deixar de comer, que é só fazer um jejum, que é só tomar um shot, fazer um detox. Não é. Não é assim. Emagrecer, ele até pode ser simples, se a gente pensar que é só consumir menos calorias e gastar mais. Se a gente fosse pensar nesse sentido, é muito simples, não é? Pois é. Só que é muito complexo fazer isso. É muito complexo consumir menos calorias e gastar mais. Muito. Por quê? Porque mexe nisso tudo que eu venho falando aqui. Mexe nas minhas vontades de comer, mexe lá com o que acontece no meu fim de semana, quando tá chovendo, quando tá frio, sábado de tarde, que dá aquela vontade de fazer uma pipoca, e aí a gente come a pipoca e continua com vontade de comer alguma coisa e come outra coisa, e aí vai de noite pede uma pizza, e no domingo come bastante doce, come bastante sobremesa. Então o emagrecer é complexo porque mexe com isso, mexe com as nossas fomes emocional, social. Emagrecer mexe com a gente saber lidar com todas essas questões. Não ficar refém da comida, assumir o comando da comida. Porque quando a gente assume o comando da comida, a gente come qualquer coisa em qualquer momento, sem se descontrolar, sem exagerar, sem pensar que vai ser a última vez, que tem que aproveitar porque amanhã não tem mais, que tem que aproveitar porque pagou, ou que tem que aproveitar porque tá de graça. Então, emagrecimento é complexo porque a gente precisa lidar com coisas nossas, coisas que a gente pensa sobre a comida, a maneira como a gente precisa da comida. Sabe quando a gente diz assim, hoje eu preciso de um doce, hoje eu preciso de uma comida gostosa. E aí a gente julga o gostoso como sendo sempre aquela coisa frita, aquela coisa com bastante cobertura, né? Doce, carboidrato. E não tem absolutamente nada de errado nisso, eu como tudo isso também. Só que emagrecimento é complexo porque enquanto a nossa região cerebral que comanda o emagrecimento estiver desativada, a gente não vai conseguir lidar com essas coisas. A gente não vai saber lidar com as nossas vontades, a gente não vai saber lidar com o final de semana, não vai saber lidar com férias, com carnaval, com Páscoa, com Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados. E olha quanta coisa existe no universo chamado vida, que muitas vezes interfere na forma como a gente vai se alimentar. O que eu ouvi na Páscoa agora, mas o que eu ouvi as pessoas dizendo, meu Deus, tava me cuidando, agora veio a Páscoa. E aí a Páscoa é um problema. E aí o Dia das Mães é um problema. E o Dia dos Pais é outro problema. E o Natal é outro. E o Ano Novo é outro. E as férias é outro. E o final de semana é outro. E o aniversário que surge no meio da semana é outro. E a janta com as amigas é outro, e a janta com a família é outro. Vocês entendem como a gente precisa assumir o comando da alimentação? Porque daí nada disso é problema. Que venha Páscoa, que venha Carnaval, que venha Dia dos Namorados, que venha aniversário, que venha o que quiser. Você não engorda mais, você não ganha peso nunca mais, porque você aprende a lidar com tudo isso. Você ativa a sua mente de uma forma estratégica que você vai conseguir aproveitar todas essas coisas sem passar sofrimento, sem passar vontade. Faz sentido isso para você? Então, o que fazer
para conseguir emagrecer sem sofrer, sem sofrimento. Passo número 1, assumir o comprometimento de reaprender a lidar com a comida. Entender como que você pensa sobre a comida, como que você precisa da comida, de onde vêm as suas vontades, por que elas existem, quando elas aparecem, o que fazer quando elas aparecem. E isso envolve muita coisa, gente, envolve muita coisa. Envolve até, às vezes, a gente perceber padrões alimentares que a gente carrega a vida inteira, que a gente não se dá conta. Então, passo número 2, aprenda a ativar a sua mente de forma estratégica para o emagrecimento. Para você conseguir ir numa festa e comer as coisas que tem lá, não tem que se privar de nada. Agora, se você tem uma mente estratégica ativada, você vai conseguir comer o suficiente e não até a barriga estourar. E não até passar mal. Isso faz muita diferença, gente. Mas muita diferença no emagrecimento. E assim, ó, eu falo muito sobre emagrecimento aqui porque eu passei por esse processo. Eu sei como é ter vontade e não saber o que fazer com aquela vontade. Ao mesmo tempo que eu quero comer, eu fico pensando, não posso, porque se eu comer eu vou engordar. E aí a gente aprende a ter medo dos alimentos. Se a gente tem medo, a gente não vai emagrecer, porque a gente vai se descontrolar. A gente vai se privar, e vai chegar uma hora que a gente vai comer até explodir, até passar mal, de tanto que a gente se privou. E aí isso vai acontecendo. Por causa disso, o peso vai subindo, a gente não sabe o que fazer. Quando vê, vou tomar um remédio, vou fazer um jejum, vou fazer um detox. Ah, me disseram que se eu fizer aquilo, em 15 dias eu emagreço 5, 10 quilos. Ah, vou fazer, porque eu quero emagrecer esses 5, 10 quilos, eu quero emagrecer rápido. A questão é depois. Vai manter? Não vai. Agora, se você tem uma mente fortalecida, uma mente estratégica, onde você saiba encontrar soluções para os problemas que vão aparecendo dentro do dia a dia, isso você mantém para sempre. Por isso que quem desenvolve essa mente estratégica não engorda mais. Não engorda mais. Porque sabe como agir, sabe o que fazer e não sofre. Não sofre porque aprende a comer de tudo, em qualquer momento, em qualquer situação, do jeito que faz emagrecer, de um jeito que não faz passar vontade, entende que não precisa fazer comida diferente, entende que comandar as vontades não tem a ver só com força de vontade, entende que não existe alimento vilão e nem o alimento que vai salvar a história toda. Então, mulher, assim, eu como uma mulher que passou pelo processo de emagrecimento e hoje sou nutricionista, eu sofro quando eu vejo outras mulheres fazendo essas coisas absurdas que eu vejo por aí, gastando muitas vezes um dinheiro que nem tem, comprando um suplemento caríssimo que vai durar um mês, que depois não dá para continuar comprando mais e volta a engordar. Gente, isso faz a gente se deprimir. Toda vez que a gente fracassa no emagrecimento, eu sentia isso, eu me deprimia um pouco. Eu me sentia tão incapaz, tão incompetente, tão fraca, que na próxima vez eu já não tinha mais vontade nem de começar. Porque o que eu pensava? Pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Depois eu vou engordar de novo. Só que eu não me amava mais, eu não gostava mais, só que ao mesmo tempo eu não conseguia. Até que eu descobri isso tudo que eu vou falando pra vocês aqui, da mente estratégica, dessa região fisiológica que existe, que fica desativada. Quando a gente está tentando esse monte de coisa, está sofrendo sem sucesso, essa nossa região está desativada. Então não adianta, gente, não adianta, pode fazer o que quiser fazer, enquanto não ativar essa região das funções executivas que fica aqui na frente, no córtex pré-frontal, não emagrece. Pode tomar shake, pode fazer protocolo detox, pode fazer limpeza do intestino, pode fazer o que você quiser, você vai voltar a engordar.
vai voltar a engordar, porque você faz aquilo ali por 7 dias, 10 dias, 15 dias, mas a mente ela continua desativada. Depois que passou aquele protocolo, que você não consegue mais manter tudo aquilo de suplemento, você vai voltar a agir como se agia antes. E aí você vai engordar, e aí você vai sofrer mais ainda. Então, ativar essa mentalidade estratégica, e quando eu falo mente estratégica, gente, não é... Nossa, às vezes eu vejo umas coisas assim, hipnose, bota o áudio, fecha os olhos, vai dormir, que isso vai dissolver memórias de peso, tá, ok, ajuda, mas a gente precisa, quando a gente tá acordado que a gente come, a gente precisa ali naquela hora derradeira que a colega trouxe aquele bolo de chocolate decidir se vai comer ou não. E a gente só vai decidir de um jeito que emagrece se a mente está ativada. E não vai, a hipnose, ela não vai fazer isso. Porque existem estratégias, perguntas que você faz para você mesma naquela hora ali, questionamentos, coisas suas que você precisa entender, que é isso que vai fazer você conseguir decidir. Então dá pra fazer uma hipnose? Dá pra fazer uma hipnose. Quer fazer hipnose? Pode fazer. Vai ser ruim? Não vai ser ruim. Mas não vai ter o mesmo efeito que você trabalhar intencionalmente essa sua mente estratégica. Tá? Outras coisas que tem, né, do coaching, né? Vai lá, acredita, você consegue, você é forte, você vai vencer, você vai superar. Tá, isso é motivacional, é bom, mas não é estratégico. Porque na hora que eu tenho que escolher aquela comida mais saudável, ou se eu vou repetir ou não vou repetir o prato, eu fico pensando assim, vou lá, eu sou forte, sou coisa nenhuma, eu quero comer, e eu vou lá e como. Então, gente, precisa ativar a mente estratégica, precisa entender as fases do emagrecimento, agir, passar por todas as fases. Infelizmente, eu não queria ter que falar isso pra vocês, mas precisa ser devagar. Emagrecimento, quanto mais rápido a gente quer, menos chance de conquistar um emagrecimento verdadeiro a gente tem. Quanto mais pressa a gente tem para emagrecer, mais vai demorar para conquistar qualquer resultado. Porque a gente tende a fazer coisas que a gente não vai manter depois. E coisas que a gente não consegue manter na nossa vida, jamais vão gerar emagrecimento. E dieta líquida, protocolos, jejuns, são coisas que a gente não vai manter para sempre na nossa vida, que não encaixam. Então foge disso, mulher. Isso faz você sofrer, isso faz você desistir, isso faz você se desanimar, se sentir fraca. Tá bom? Então quando você ativa a sua mente de uma forma estratégica, respeitando as fases, é diferente, porque vai fazer você emagrecer e se sentir bem durante o emagrecimento também. E quando é assim, aí você muda. Aí vem os tais dos hábitos novos, hábitos bons. É uma consequência. Porque quando é super rápido, a gente não mantém por muito tempo, né? Então não vale a pena, tá bom? E quando é assim, com mais calma, sem pressa, não adianta. É a história da tartaruga e da lebre, né? A tartaruga vai lá devagarinho, passo a passo, ela chega lá. A lebre não, ela se afoba, corre, acha que tá tudo sob controle, para e acaba não conseguindo chegar no final. Conhecem essa história? Tá bom? Então, gente, parabéns por ter assistido aqui até o final. Para quem tá no YouTube, procurem aqui o conteúdo que eu falei sobre remédios, tá? Ele tá aqui disponível para vocês também. E, gente, espero vocês no nosso próximo encontro ao vivo. Todas as semanas, 2 vezes por semana, eu vou estar por aqui ao vivo para conversar com vocês. E, ó, quem tá no Instagram, vai lá nos stories e responde as enquetes que eu tô deixando lá, porque é para melhorar o conteúdo, tá? Para direcionar mais, para melhorar o que eu tô entregando para vocês, para ajudar vocês ainda mais nesse processo de emagrecer, certo? Então, um grande beijo e até a nossa próxima conversa.